Notícias em Foco. Análises e opinião. Olá, meus amigos, aqui é o seu canal Brasil Livre, mais uma live. Estamos trazendo para vocês aqui notícias em foco, análise e opinião do vosso radialista, locutor e comentarista Dilson Goulart de Mendonça. Bem, nosso canal está aqui para trazer muitas notícias importantes do Brasil e do mundo. E aí eu gostaria que você nos ajudasse e deixasse o seu like, se você é inscrito, e também compartilhar este vídeo nas redes sociais com seus amigos, pelo WhatsApp, enfim. Aí nos ajude a crescer aqui no YouTube. E também, você ainda não é inscrito, inscreva-se, para que também nós possamos crescer e chegar aos 100 mil inscritos aqui no Brasil Livre, nosso canal aqui no YouTube. E o YouTube tem o seu algoritmo que nos ajudará a crescer aqui no YouTube. Mas dependemos de você, para que nós possamos crescer. E aí, vamos com as notícias de hoje para você. Notícias em Foco. Análises e opinião. E aí, vamos com as notícias de hoje para você. Notas tão grandes que só a manchete já basta. Toffoli avalia mandar para a primeira instância depois de analisar todo o material. Não sei se precisava de uma nota tão longa para dizer só isso, né, Olavo? Como sempre, querido amigo Silvio, por qual razão? Não é? Por qual razão avaliará depois? Vamos entender isso. Primeiro, Toffoli começa a nota dizendo assim: fui sortear para o cargo, para a função de relator desse caso. Nós sabemos que esses sorteios do STF são tão comuns, né? Não estou dizendo que está falho, que tem fraude, mas que são incomuns. São. Toffoli tem toda a história do envolvimento com o resort Taiaiá, os seus parentes, os funcionários que dizem ser ele o dono do próprio resort, a esposa do irmão, que seria o proprietário, diz: olha, não, nunca fomos o dono dali, nunca, jamais. As operações, então, que propiciaram a negociação das cotas do resort foram feitas pelo Banco Master, por Forcaro. Pois bem, então, tá muito suspeito, né? Aí só, deixa eu contar uma coisa aqui de Bauru, porque Bauru às vezes é pauta, né? E hoje será, daqui a pouquinho, sobre um caso sério, aliás, um caso sério. Vamos fazer suspense aqui, ó. Vamos. Mas eu corto o cabelo aqui em Bauru, né? E esse cara, ele é muito bom, muito politizado. Ele me disse assim: Olavo, 5 clientes meus nesse mês de dezembro e janeiro, últimos de janeiro agora que estamos, foram para o Taiaiá. Sim, todos viram o Toffoli. Abraço, meu querido barbeiro, nesse ponto. O Toffoli está atulhado ali até o pescoço, suspeitíssimo para atuar nesse caso. Será que Toffoli, a nota ele diz: olha, produzirei a prova, depois decido se sou competente ou não. Bom, se é competente ou não, em razão da matéria, para estar ali como conduzindo, ele já sabe. E não é. Lembra da fala de Fachin ontem? Olha, pode ir para a primeira instância. Fachin adiantou essa nota na terça-feira, parece. Adiantou essa nota. Pois bem, será que Toffoli pretende continuar ali para depois avaliar sua competência e fazer com que toda a prova produzida seja perdida, protegendo eventualmente ainda pode pensar, protegendo eventualmente os seus parentes, os seus eventuais negócios, e depois da prova produzida ele sai e boa? Acho que dá para refletir sobre isso. Vamos um pouquinho mais profundo. Será que com a saída de Toffoli, tecnicamente,
essas provas não permaneceriam, somente as decisões de Toffoli, sendo instância errada, somente as decisões seriam anuladas, mas a prova subsistiria, como foi na Lava Jato. Só lembrando que na Lava Jato houve prescrição, tá? Dava para mais produzir prova, estava perto da prescrição. Toffoli interferiu, Silvio, desculpa, esse assunto é o dedinho técnico. Toffoli Não, mas é interferiu. necessário, Olavo, eu te agradeço, viu? E tenho certeza que a audiência tá aqui prestando muita atenção porque é necessário. Isso, Toffoli interferiu tanto na produção de prova, lembra, ele nomeou peritos da confiança dele, não nada a ver com a Polícia Federal. Ele botou em descrédito a própria Polícia Federal, interferência direta na produção da prova. Ora, se ele é incompetente, juiz incompetente, para produzir, para trabalhar nessa produção de prova, interferiu tanto na produção de prova, evidente, essa prova é nula. Ela é nula. E ele insiste em permanecer por qual razão? O único objetivo, o único fito de anular essa prova? Fica a pergunta. É verdade, Olavo. E eu queria trazer aqui um outro destaque ainda sobre o caso do Banco Master, publicado pelo portal Metrópolis. Aliás, o portal Metrópolis tem feito um jornalismo, neste caso Master, de primeira. Eu gosto de criticar a velha imprensa, a imprensa tradicional, e por aí vai, mas não é que gosto, talvez, o verbo foi mal empregado aqui. Eu costumo fazer isso, porque acho que merece, mas também elogio e acho prudente e de bom tom elogiar quando se pratica bom jornalismo. O Metrópolis tem feito bom jornalismo nesse sentido. Uma informação que fala sobre um ex-ministro de Dilma Rousseff que tentou incluir o Banco Master. Vejam vocês aí na sua tela, para quem nos assiste. No Minha Casa Minha Vida, documento enviado ao Ministério das Cidades registra a atuação do ex-ministro de Dilma Rousseff para o Banco Master no governo Lula. Olha do que a gente está falando. Olhem, vejam vocês do que a gente está falando. Eu vou ler um trecho aqui da reportagem. Tem o rosto ali, tem a foto, né? Do ex-ministro do esporte no governo Dilma. O nome dele é Ricardo Leiser Gonçalves. Muitos ministros do governo Dilma acabaram com nome, eram desconhecidos, né? Porque ela teve de demitir quase todo mundo por conta de corrupção. Ele atuou para tentar incluir o Banco Master no programa Minha Casa Minha Vida em um modelo, eu vou ler aspas aqui porque isso é documento, tá? Isso aqui é documento. Sem qualquer tipo de subordinação administrativa ou financeira à Caixa Econômica Federal. A iniciativa foi apresentada ao governo Lula durante reuniões e formalizada em ofício em março de 2024 ao ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, um dos integrantes do clã Barbalho, né, de Jader, do Jader pai, do Helder, governador do Paraná, e por aí vai. Olavo, veja você, então o ministro, até então de nome desconhecido no meio político, mas que atuou na pasta de esporte no governo Dilma Rousseff, ele tentou incluir o Banco Master, ou seja, ele estava a serviço do Banco Master. É mais alguém ligado a governos do PT a serviço do Banco Master. A lista tem Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, ministro da Fazenda. O italiano 2 da lista da Odebrecht, o italiano 1 era o Palocci, Antônio Palocci. E aí o italiano 1 é pego, né, cai do Ministério da Fazenda, depois cai da Casa Civil com Dilma Rousseff também, veio o italiano 2, o Guido Mantega. E Ricardo Lewandowski, que enquanto ministro da Justiça de Lula 3, agorinha, também deu consultoria, prestou serviços jurídicos ao Banco Master. E agora o senhor Ricardo Leiser Gonçalves, ex-ministro de Dilma, que também pediu para que o Banco Master fosse incluído no Minha Casa Minha Vida. Com esse detalhe, Olavo, sem qualquer tipo de subordinação administrativa financeira à Caixa Econômica Federal. Qual seria o trabalho, então, do Banco Master? O Banco Master contataria construtoras para efetuar essas obras e faria a intermediação financeira de maneira independente. Sabe, é um banco que já dá sinais, o Banco Master apresenta sinais de
fragilidade há muito tempo. No início eram apenas sinais, nós estamos falando em 2 anos de fragilidade. Eram sinais, chamava atenção. No último ano, nesse ano de 25, ficou patente que era um banco fraudado, um banco que trabalhava com títulos podres, um banco que apresentava como patrimônio líquido, por exemplo, precatórios a receber. Liquidez dentro do sistema bancário é dinheiro na mão, é imediatidade, liquidez. Agora ele apresentava como patrimônio líquido precatório a receber. Precatório a receber não é patrimônio líquido, não tem como ser, né? E mais, as notícias de que alguns fundos geridos pelo Master trabalhavam diretamente com o crime organizado, as questões que cansamos de conversar aqui sobre o próprio Tayayá, enfim, o banco não tinha capacidade para isso. Não tinha. Mas se tentou, dentro do governo federal, essa colocação. Como se também fez a aproximação de Vorcaro diretamente a Lula. Fez. Dentro da folha de pagamento de Vorcaro, eu acho a expressão folha de pagamento forte, mas ela parece tão importante aqui, tão verdadeira. Dentro dessa folha de pagamento, o Silvio bem colocou, tinha Guido Mantega, que foi o cara que levou Vorcaro ali falar com Lula. Essas ramificações, esses braços, esses tentáculos desse imenso polvo chamado Vorcaro estão em deslinde, eles estão aparecendo, às vezes a doses homeopáticas, e nós comentamos isso na quarta-feira, eu tive a oportunidade de estar com o Silvio na Auro Verde, que esses braços, essas investigações estão aparecendo só e exclusivamente pelo trabalho da imprensa. As investigações conduzidas por Toffoli estão em silêncio. O que nós sabemos até aqui veio a público, se tornou conhecido porque a imprensa fez seu papel, investigou, foi na casa, hospedou no resort, buscou pesquisa de pessoas que entraram e saíram do gabinete Lula, enfim, buscou testemunhas, porque se dependesse dos meios oficiais, nada saberíamos. E não quero aqui fazer nenhum exercício de adivinhar o futuro, porque esse não é nosso papel. Contudo, muita coisa ainda virá, porque, Silvio, só um finalzinho aqui. Quando o Toffoli vem a público dizer, olha, posso enviar para a primeira instância o inquérito do Master, não pensa, querido ouvinte, não pensa que esse é o fim. Não é o fim. Não é. Porque enviar o inquérito para a primeira instância não resolve a suspeição e o atabalhoamento de Toffoli, não resolve a grana de Lewandowski que recebeu, não resolve a tremenda suspeição das atitudes de Alexandre de Moraes, não resolve o Tribunal de Contas da União, não resolve. Muita coisa, ao meu ver, ainda virá. Pois é, agora, olha, Olavo, quando eu me deparo com esse tipo de manchete, como a que trouxemos aqui, eu vou só fazer mais um comentário em relação a essa notícia do portal Metrópolis, que fala sobre o Minha Casa Minha Vida, né? Então, o título da reportagem é Ex-ministro de Dilma tentou incluir Banco Master no Minha Casa Minha Vida. E o Metrópolis traz a reportagem com base em um documento. Vamos lá. Quando se trata desse tipo de reportagem, o faro jornalístico diz o seguinte: olha, parece trambique, tem todos os elementos ali, inclusive documentados, de trambique, então é trambique. Até que se prove o contrário, ali tinha um pulo do gato. Qual era o pulo do gato? Vejam vocês. No documento de 16 páginas, eu leio aqui, obtido pelo Metrópolis, o ex-ministro Dilma afirma que na condição de diretor
da VBG Engenharia e Empreendimentos, ou seja, está trabalhando na iniciativa privada para uma empresa, né? Uma empresa que desenvolveu instrumentos operacionais voltados para o Minha Casa Minha Vida, em conjunto com o Banco Master, o Banco Digimais e o Banco Genial. Bom, aí vamos lá ver qual é o foco, segundo esse documento, né? Segundo esse ofício que foi encaminhado ao Ministério das Cidades, ou seja, ao governo Lula, por um ex-ministro de Dilma que agora trabalha para uma empresa ligada ao Banco Master. Isso que ele disse, que desenvolveu todo um sistema, um modelo, né? Ligado, abre aspas, são instituições enxutas, ele está descrevendo, né? Agora, qual é o universo que ele quer? Vejam vocês. Um universo de mais de 5 mil municípios com população igual ou inferior a 80 mil habitantes. Ou seja, atende às necessidades do novo programa Minha Casa Minha Vida. Bom, nós estamos falando de uma tentativa de atuar sem a vinculação da Caixa Econômica Federal, né? Ou seja, o Banco Master pegaria ali o quinhão, ele ia abocanhar, ia morder o dinheiro do Minha Casa Minha Vida, mas num universo de cidades pequenas, porque ele coloca um teto de 80 mil habitantes, mas é evidente que ele vai jogar para baixo. Nós estamos falando de cidades menores, ou seja, a fiscalização é menor, a forma como o dinheiro é repassado é menor e sem subordinação da Caixa. Ou seja, você está tirando um dos anteparos, você está tirando um dos possíveis freios, você está tirando uma das ferramentas que talvez poderia dar mais transparência e permitir uma ampla fiscalização, o pente fino. Então, é só para mostrar que ninguém perde oportunidade neste governo do PT, e eu repito, estou reportando uma reportagem trazendo aqui uma reportagem veiculada pelo Metrópolis hoje pela manhã. Portanto, não estou parabenizando os repórteres. Mas, seguindo, então, com o nosso noticiário, só que antes eu separei vou pedir licença aqui um minutinho para agradecer a Vera Lúcia Marzukiewicz. Vera Lúcia, não sei se pronunciei certo o sobrenome, que participou aqui com o Superchat. É uma modalidade que você também pode apoiar a nossa transmissão aqui na Auriverde, que é por meio do Superchat que o YouTube permite você fazer essa doação. E ela perguntou, é verdade a prisão em Bauru de um terrorista? Essa era a surpresa, Vera Lúcia. Nós vamos falar sobre isso, porque aconteceu em Bauru, sede da Auriverde Brasil. O Olavo está lá, vai falar sobre esse assunto. Daqui a pouquinho, eu já trago essa informação. Na sequência, também agradecer aqui ao Edinho Franca, né? Falou assim, não sei se é ele é de Divinópolis, em Minas. Olavo, Silvio, vocês me representam, abraço Betinho. E a Regina Penella trouxe uma informação muito importante quando a gente falava sobre o presidente Jair Bolsonaro, da saúde do presidente Jair Bolsonaro e a possibilidade dele poder fazer caminhadas ali num campo de futebol, depois da sequência de cirurgias que sofreu, foi submetido, inclusive na virada do ano. E ela disse, Silvio, eu tive que tirar um pedaço do intestino do intestino e posso lhe dizer que as caminhadas são cruciais para o bom funcionamento do intestino restante. Pois bem, espero que você esteja bem, tenho certeza que está, Regina. E é exatamente disso que a gente fala, sobre a necessidade de condições melhores para o presidente Jair Bolsonaro. É por isso a nossa insistência, porque se depender... E aí, bom, como eu falei, eu elogio a imprensa quando faz bom jornalismo, mas também, quando essa imprensa tradicional se omite, a gente critica. Eles se omitem em relação ao estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Bom, vamos girando então mais uma notícia, agora 4 em ponto, 16 horas, a gente traz mais uma informação aqui no nosso radar. Olá, vão dizer que eu estou pegando no pé do Hugo Mota, presidente da Câmara. O pessoal vai dizer, se você pega muito no pé do Hugo Mota, olha, ontem trouxemos uma informação aqui, Olavo, que o presidente da Câmara fez uma reunião de líderes para definir quais serão as pautas prioritárias na retomada dos trabalhos a partir de segunda-feira. E aí, o presidente da Câmara disse que a partir de 2 de fevereiro, a Câmara deve se debruçar sobre a MP do gás do povo. O gás do povo é aquele botijão que o governo Lula vai entregar, e vai entregar
em ano eleitoral, principalmente, mas evidentemente não responderá por possibilidade de ser utilizado eleitoralmente, mas fato é que a medida provisória pode caducar, o governo, ou seja, perderia a validade se não convertida em lei. Então o Hugo Mota vai correr para ajudar o governo Lula. Enquanto isso, o governo Lula vai correr para ajudar o Hugo Mota, porque o segundo ponto da pauta da Câmara dos Deputados cria o Instituto Federal do Sertão Paraibano. Onde é que vai funcionar essa instituição destinada à educação, tecnologia? Na cidade de Patos, meus caros. Patos, no sertão paraibano. A cidade de Patos é a cidade de Hugo Mota, que vai receber este ano, em 2027, em 2028, sempre 3 milhões de reais para esta obra. Então, uma cidade que tem ali cerca de 100 mil habitantes, 300 quilômetros mais ou menos da capital, João Pessoa. A cidade de Hugo Mota será beneficiada em ano eleitoral. Não sei se eles vão inaugurar ali uma pedra fundamental, como a Dilma gostava, ela inaugurava um tijolo, ou se eles vão cortar uma faixa, ou se eles vão fazer alguma reunião, se estará lá Lula da Silva, se ele vai levar o ministro da Educação, que até hoje não apareceu, talvez apareça. Camilo Santana não fez nada na área de educação, talvez vá lá cortar uma faixa e por aí vai, mas Hugo Mota estará lá. É candidato em outubro, claro, é candidato. Então vejam vocês que a prioridade da Câmara é um instituto na terra de Hugo Mota. E aí vem a outra pergunta. Quem é o prefeito da cidade de Patos? O pai de Hugo Mota? Vejam vocês. Nabor Vanderlei. Aí o Edson recuperou o print que a gente tinha mostrado sobre o primeiro projeto de lei protocolado e numerado este ano. A proposta apresentada pelo governo Lula cria o Instituto Federal do Sertão Paraibano. Notícia de hoje, publicada hoje, no início da manhã, na madrugada. Câmara pagou segurança para Hugo Mota curtir a final da Libertadores. Vá. O presidente da Câmara, Hugo Mota, acompanhou a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, ao lado do pai, o prefeito de Patos, Olavo, e do filho. E o jogo aconteceu em Lima, no Peru. Temos até uma foto, eu vou arrumar uma foto enquanto o Olavo vai comentar, eu vou arrumar uma foto deles ali, nada contra, e não faço nenhuma manifestação sobre futebol, tá? Não importa o time que jogou. Fato é que você, meu caro eleitor, eu, Olavo, que está aqui ao meu lado na sua tela, nós pagamos o segurança de Hugo Mota, que viajou ao Peru para acompanhar o presidente da Câmara. A cifra pode não ser tão alta quanto alugar um jatinho, pode não ser tão alta quanto, mas é o nosso dinheiro. E aí, segundo o presidente da Câmara, a versão dele é que se trata, os detalhes da escolta, isso entre aspas, tá? Do presidente são sigilosos por razões de segurança, Olavo. A fatura que pagou não precisa ser sigilosa, né? O nosso dinheiro, enfim. Hugo Mota foi, né? Na verdade não foi, mas é um dos maiores erros da história do Brasil, né? Para acrescentar, Silvio, que a matéria de hoje também, desculpe, eu me recuso a falar o nome em outro idioma, mas eu vou chamar a BYD, aquela produtora de fabricante de carros chineses, cedeu 2 modelos, um de 190 mil reais, outro de mais de 500 mil reais, ambos blindados, para que o Hugo Mota use na Câmara dos Deputados, cedeu graciosamente. Eu fico pensando na ética, eu fico pensando esse desprendimento, com imenso respeito ao fabricante, mas esse desprendimento não deveria ter havido a aceitação, não é? A aceitação, porque Hugo Mota tem um comportamento fisiológico, Hugo Mota tem um comportamento que não é pautado por valores republicanos, né? Vamos pensar em honestidade no que o Silvio nos trouxe. Seria honesto viajar
com seguranças pagos pelo povo, uma final, olha a foto, olha só. Tá aí, né? Junto com o pai, só lembrando que alguns silêncios de Hugo Motta, tem muita ligação com o pai, tem muita ligação com o medo que ele tem de alguns processos lá em Patos de Minas, de alguns outros familiares que possuem uma ou outra pendência ou históricos com a justiça. Um ponto que grita muito, que essa frase, a foto traz, o histórico que o Silvio colocou, memória aqui da matéria em relação aos carros cedidos, que não tem ali é transparência. É verdade. E olha, você falava sobre as questões envolvendo Patos, e nós trouxemos a foto ali, Hugo Motta e seu pai, o prefeito de Patos, é o que diz a reportagem, né? A reportagem também publicada pelo portal Metrópolis, tem ali a informação, os três com a camisa do Flamengo, a foto da criança evidentemente borrada, e a informação que a nossa audiência, Olavo, e é por isso que eu gosto tanto que o Radar permite que a nossa audiência faça também esse programa conosco. O C2 escreveu assim, ó: o Nabor Vanderlei, o pai do deputado Hugo Motta, foi condenado por improbidade administrativa em 2013, resultando na suspensão dos direitos políticos, mas recorreu e continua atuando na política. A família inteira atua na política. A família inteira atua em Patos. Porque os avós do Hugo Motta também têm histórico político, deputado federal, mandato na Assembleia Legislativa da Paraíba, família inteira. É uma espécie de clã que domina essa cidade há décadas. E, ademais, uma das explicações possíveis, e nós falamos isso muito, Olavo, nas quartas-feiras, quando divido bancada com você no Jornal da Manhã, apresentado pelo Alexandre Pittoli, é que a operação da Polícia Federal Outside, como foi batizada, chegou a Patos. Eram obras viárias na cidade de Patos, inclusive com dinheiro de emenda parlamentar, e a gente sabe qual é o caminho do dinheiro da emenda parlamentar, como é que ele chega na prefeitura, e por meio dessa operação, e por causa desta operação, o Hugo Motta teria sido emparedado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo próprio Poder Executivo, que, bem ou mal, dá as cartas também na Polícia Federal, teria sido emparedado. Num recado, trocando em miúdos, mais ou menos assim: cuidado, se você avançar com algumas pautas que não interessam ao STF, como a anistia, que você se comprometeu, Hugo Motta, para ter 444 votos e chegar nessa cadeira, você se comprometeu a votar a anistia. E a oposição fez a parte dela, recolhendo o número regimental para a tal urgência urgentíssima. Isso no jargão legislativo significa que aquele papel, o primeiro papel, na pilha, é o primeiro a ser lido, é o primeiro item prioritário. Você não cumpriu isso. O Hugo Motta não cumpriu este acordo. E por causa de uma das explicações, a causa seria essa. Teria sido emparedado porque a Polícia Federal tocou a campainha lá na cidade do pai dele. E a gente mostrou a foto aqui. Tá? Então acho importante isso. Assim como o Edberto Alves, que faz o programa com a gente, falou: Instituto Federal de Ensino do Sertão Paraibano em Patos custa 3 milhões de reais. Cidade do presidente da Câmara, cidade do prefeito, do pai do presidente da Câmara, tá tudo normal. Não deveria, né, Edberto? Mas infelizmente está. Infelizmente este é o Brasil que a gente precisa mudar, e um dos caminhos para a gente mudar o Brasil é o nosso voto. É em quem nós vamos escolher em outubro, para todos os cargos, inclusive para a Câmara dos Deputados e para o Senado. 2 senadores por estado. Agradeço aqui a Lia Lianes. Será que eu acertei, Lia? Obrigado pelo superchat, também participando aqui com a nossa transmissão, colaborando. Ela escreveu: Silvio, um abraço de New Hampshire, nos Estados Unidos. Fico feliz em te ver na Auriverde. Um abraço ao professor Olavo, presidente Bolsonaro livre. Mensagem muito bacana aqui da Lia Lianes.
aí me perdoe se eu juntei esse nome com sobrenome, é a forma como apareceu aqui no Superchat, mas agradeço, muito obrigado mesmo pela participação aqui. Bom, a gente traz então aí as informações do presidente da Câmara, meu caro Olavo. Você me permite... Pois não. Eu estou te interrompendo hoje. Mas por isso que eu adoro você aqui na bancada, porque senão ninguém aguenta eu falando o tempo inteiro, Olavo. Eu estou aqui para te ouvir. É sempre uma honra te ouvir, eu fico até constrangido de te interromper. Mas aqui, só lembrando do Hugo Mota, lá em uma operação da Polícia Federal, em abril de 25, o Mota mandou uma grana lá para Patos de Minas em emenda, e a Polícia Federal precisou fazer uma operação para verificar possível fraude na pavimentação pública. Peraí, mas a grana que o Mota mandou pro pai, pro prefeito, isso não é transparente, né? E tem uma agora de janeiro de 26, o Ministério Público da Paraíba também investigando descontos salariais ilegais ali em relação a Nabor. E lembrando só o histórico aqui, enquanto você falava, eu tomei o cuidado de pesquisar aqui. A avó, né? Você também havia lembrado disso, a Francisca Mota, a avó de Hugo, teve um afastamento da prefeitura lá em 2016. Eliana Mota, mãe de Hugo, também na mesma operação, foi afastada em 2016. Claro, sempre tem direito de defesa, precisa ver se teve condenação, entender se houve condenação ou não, mas a história fala pra caramba. É verdade, exatamente. E é importante, eu sempre acho importante lembrar, porque tem muita gente que pode achar, vocês estão pegando no pé do Hugo Mota. Olha só, ele é o terceiro homem na hierarquia da República. Ele é o presidente da Câmara dos Deputados. Ele é o presidente da Casa do Povo. Assim é conhecida a Câmara dos Deputados. Se você for a Brasília e tiver curiosidade de conhecer o Congresso Nacional, tem visitas. É permitida a entrada a algumas dependências do Congresso Nacional. Se não tiver, por exemplo, uma sessão acontecendo, você pode até, num dia específico da semana, é possível encontrar tudo isso. Visitas guiadas, especialmente. Muitas escolas fazem esse tipo de visita ao Congresso Nacional. É possível achar tudo no site da Câmara e do Senado. Você é recebido assim: bem-vindo à Casa do Povo. Essa é a introdução. Essa é a fala, a frase de boas-vindas. Porque a Câmara é a caixa de ressonância da sociedade. Lá tem deputados de vários estados, estados que mandam 70, estados que mandam 8, depende do tamanho do eleitorado. E lá estão políticos de diversos segmentos, de espectros ideológicos que vão da direita à esquerda, de áreas diferentes, profissões diferentes. Então, a Casa do Povo deve ter um representante que saiba entender o que é maioria, que saiba jogar com o regimento, que compreenda que quando você faz acordos, e quem não honra acordos em Brasília tem vida curta. Falo da vida política, evidentemente. Tem vida política curta. Cai numa janela, cai numa lacuna, onde a pessoa para de ser procurada, é tida como não confiável, é afastada dos cargos de poder. É assim que funciona a Brasília. Você precisa honrar acordos e cumpri-los. Quando você se compromete a pautar um projeto de anistia, não é dosimetria, gente. Dosimetria é outra coisa. O Congresso aprovou e Lula, no auge da sua vingança, movido a bile, a fígado, a ranço, a rancor, ele vai lá e coloca um veto nesse projeto, que agora o Congresso Nacional precisa se reunir urgentemente, ainda em fevereiro, para derrubar esse veto, porque, evidentemente, que pessoas presas injustamente serão beneficiadas de alguma forma, algumas pessoas, mas precisa ser feita justiça nesse sentido, porque o Lula simplesmente tentou agir contra determinadas pessoas, por maldade. Por maldade. Então, excluído isso, nós precisamos falar de anistia, porque essa dosimetria, ela vai até a página 2, para quem trabalhava com jornal impresso, falava assim, ó, isso aqui vai até a página 2, ou até a página 2 de um livro. Você para ali.
Né? Dosimetria não é anistia. E o Hugo Mota, para finalizar aqui o meu comentário sobre o presidente da Câmara, ele se comprometeu, mas ele não pautou durante um ano. E quando ele foi pressionado pelas ruas, pelos parlamentares que estavam também pressionados pelos seus eleitores, quando o Brasil acordou para a possibilidade de fazer andar uma anistia ampla, geral e restrita, nos moldes, talvez, da lei de 1979, de 28 de agosto de 1979, a lei 6683, do governo de João Batista Figueiredo, ali ele fez o quê? Ele chamou das catacumbas Paulinho da Força Sindical e Aécio Neves, e apareceu com os dois a tiracolo, e o Paulinho da Força fez esse projeto de dosimetria, fez andar um projeto que o Supremo não vetaria, vejam vocês. Claro, Paulinho da Força, que foi salvo de uma prisão, porque foi condenado e salvo de uma prisão pelo STF. Qual foi o ministro que conduziu o voto? Alexandre de Moraes. Seria algum pagamento, alguma dívida do Paulinho? Não sei. Tô só fazendo uma pergunta aqui diante de um histórico. Ele foi condenado em turma e depois do caso subiu para o plenário e essa condenação foi revertida. Ademais, Aécio Neves sabemos que é olhos e ouvidos de Gilmar Mendes. E sabemos o que Gilmar Mendes pensa sobre anistia e sobre o atual momento político brasileiro. Não deveríamos, aliás, saber sobre o que ele pensa tanto sobre o momento político brasileiro, mas ele faz questão de deixar isso claro na Rede X o tempo todo. Olavo, você quer complementar algo mais para essa volta do Congresso? Eu me alonguei um pouquinho sobre o Hugo Mota, mas eu não vou cansar de cobrá-lo, porque ele é o presidente da Câmara dos Deputados. Eu tento não adjetivar, mas um frouxo. Um frouxo. Primeiro, agradecer dois dos nossos ouvintes que me corrigiram. Eu falei Patos de Minas, ignorante. Patos na Paraíba. Perdão. Já corrigida a falha, agradeço aos nossos ouvintes pelo apoio, por essa participação tão ativa. Muito, muito obrigado. Hugo Mota tem duas outras questões relevantes. A primeira é a CPI do INSS, né? Ele não pautou. Imagina, o Hugo Mota tentou engavetar a CPI do INSS, não pautou. A oposição precisou se articular para que ocorresse uma CPMI. Então, as mazelas do INSS e a interligação dessas mazelas com o governo federal se tornassem públicas. Se dependesse exclusivamente de Hugo Mota, nós nada saberíamos sobre a ECA do INSS, nós nada saberíamos sobre mesada de Lulinha, nós nada saberíamos sobre o escândalo que atingiu os mais fragilizados, são os nossos idosos, no ocaso da vida, quando precisam de cuidado, de acolhimento, de medicamento. Canalhas foram lá e pegaram o dinheiro deles. Se dependesse de Hugo Mota, nada saberíamos disso. E o segundo ponto, essa é fresquinha, a CPI do Master. Já tem número de assinaturas suficientes. Hugo Mota vem a público e fala assim: tem muita CPI na fila, vamos esperar, vamos aguardar. Um engavetador, um não republicano, mesquinho, interesseiro, só no seu quintal, os valores públicos, os valores que a população brasileira demanda. Esse cara é contra. O que eu peço, querido ouvinte politizado, nossa resposta será no voto. É isso aí, né? Tem mais uma informação, viu? Eu creio perfeitamente, né, que é este o caso que eu estava dizendo numa outra live que eu fiz aqui, não é? A respeito quando eles lançaram a CPMI, né, ali do Senado e da Câmara, né, e mais o impedimento, né, impeachment de Moraes. Então vejam vocês que a situação não mudou nada ainda. Ainda se fala
tanto no presidente do Senado como da Câmara. Tá? Então está aí. O grande problema do Brasil são esses dois senhores que estão à frente da presidência, tanto do Senado como da Câmara. Então, o que nos resta, né, dizer aqui a todos os senhores, né, a respeito desse assunto aí? Olha aqui, nós temos aqui muitas notícias no YouTube, né, para rodar aqui e trazer para vocês. Então, nós queremos aqui agradecer a todos vocês, né, pela oportunidade, né, que vocês aqui estão conosco, né, e vamos então trazer outras notícias aqui pontuais. Vamos ver se conseguimos abrir aqui. Esse vídeo está deixando os esquerdistas sem rumo, igual barata tonta. Uma advogada dos presos nos atos do dia 8 está mostrando um vídeo e prova desmandos em prisões a mando de ministro. Confere aí o momento. Olha aí. Doutora Carolina Seabra, antes cumprimentando mais uma vez o senador Eduardo Girão, seja sempre muito bem-vindo aqui à Câmara dos Deputados. Doutora Carolina, com a palavra, 10 minutos. Muito obrigada, deputado Sanderson. Em nome dele, eu saúdo os demais deputados e saúdo os demais senadores em nome do senador Eduardo Girão, que é meu conterrâneo, que muito nos orgulha. Tenho que pontuar inicialmente a minha fala, colocando que estou aqui enquanto advogada de presos do dia 8 e dia 9 de janeiro. É interessante a gente ter que pontuar isso, não por medo, né? Porque o medo já passou essa etapa, né? Eu acho que é muito além do medo que a gente vive. Mas eu vou ter que parafrasear a minha assistida, que é minha conterrânea, Roberta. Na audiência dela de instrução, ela disse: eu não posso me omitir de defender os meus valores por conta do medo. Então, não cabe a mim me omitir por conta desse medo. E é por conta dela e dos outros que eu atendo que eu estou aqui hoje e vou usar essa oportunidade para fazer uma defesa técnica, já que dentro dos autos a gente não está tendo esse direito. E vou começar pontuando para a irmã Hilda que talvez para eles seja terrorismo a gente mostrar uma Bíblia e se ajoelhar diante do Pai. E se isso for terrorismo, eu também sou terrorista. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Aí, ó. Viu? Que maravilha. Então, inicial. Bem, ela falou aqui, né, e disse uma coisa muito importante, né, que eles chamam de terrorista, né, aqueles que andam com a Bíblia debaixo do braço. Então, vão ter que prender um bocado da nação aí, porque são muitos que andam com a Bíblia debaixo do braço. Eu sou um que, de vez em quando, ando com a minha Bíblia debaixo do braço. E não vou negar de que sou um cristão fiel aos princípios bíblicos. E se ela é uma defensora, né, de pessoas que estão sendo completamente, né, deixadas de lado pela justiça, e no caso aí do STF, que aprisionou estas mulheres, estes homens ali por tantos anos, então ela está defendendo exatamente o que é lícito e o que se faz realmente que nós cheguemos a este ponto de dizer que nós precisamos olhar com todo carinho para tudo que acontece no Brasil hoje. Muito bem, meus amigos, eu sei que poderíamos ouvir muito mais aqui, né, desta jovem advogada, mas nós estamos chegando aqui
né, um ponto para que a nossa live não fique muito extensiva, mas você saber das nossas notícias aqui é importante. Muito bem, aqui é a sua, né, canal Brasil Livre, e é o que nós estamos batalhando e lutando para que o Brasil seja livre, livre dessas mazelas, livre desses corruptos, livre desses juízes políticos. Nós queremos ser livres, nós queremos fazer realmente o melhor no Brasil. Deus os abençoe. Até a próxima notícia aqui pelo seu canal Brasil Livre. Não esqueça, deixe o seu like, nos ajude aí, compartilhe nossos vídeos e também, né, ajude-nos também aí inscrevendo-se, porque o algoritmo do YouTube diz que nós cresceremos aqui se houver esta ajuda daqueles que nos ouvem e nos assistem aqui pelo YouTube. Deus os abençoe, fique na santa paz do Senhor Jesus. Até breve!